Mas eu li ontem a decisão, né, Alex? É isso? E até me confundi um pouco aqui, muitas pessoas me questionaram. Não entendi muito, Todinho. É porque estava na linguagem judicial. Agora a sentença vem um pouco mais clara, tá bom? Acompanha comigo em casa que você vai entender bem, viu? O Partido Social Democrático de Brasnorte e Mauro Rui Reiser formularam representação com pedido de tutela de urgência contra a TV Aliança, que é a Rede TV aqui, viu? Apontando em síntese que o representado está transmitindo notícias tendenciosas para prejudicar o então candidato Mauro Rui Reiser, bem como propagandas negativas sob o argumento de que a representada pertence ao pai do outro candidato, a Prefeitura de Brasnorte, o Édelo Marcelo Ferrari, e estaria usando dos meios de comunicação para beneficiá-lo. Informa ainda que durante as transmissões realizadas, o repórter, que sou eu no caso, faz uso de máscara que contém o nome da empresa que leva o sobrenome do candidato Édelo, mostrando-se mais uma vez o caráter tendencioso das transmissões, impedindo inclusive uma disputa justa entre os candidatos. Por fim, requer liminarmente que a representada se abstenha da prática de vincular reportagem das obras da administração pública municipal de forma tendenciosa, bem como os colaboradores da emissora deixem de usar máscaras com o nome da empresa, que leva o nome do candidato Édelo Ferrari. No mérito, requerem a procedência da ação para reconhecer o abuso da comunicação social, considerando que as condutas representadas são tendentes a afetar a igualdade do pleito e, consequentemente, aplicação de multa no patamar máximo estabelecido no artigo 43 da Resolução 23.610 de 2019. A liminar foi parcialmente deferida. Citada a parte, apresentou contestação, informando em síntese que, apesar de não possuir a outorga definitiva para funcionamento, não pratica ato ilícito e nem viola normas pátrias quanto ao exercício da sua atividade. Informou ainda que foram convidados todos os partidos que haviam manifestado interesse em lançar pré-candidatura, garantindo igualdade aos partidos. Alegou que, quanto aos fatos divulgados nas matérias, somente foram divulgados fatos verídicos e noticiados pela imprensa de interesse da população. Quanto à máscara utilizada pelo apresentador, no caso sou eu, informa que seu uso é devido à comodidade, sendo imparcial diante das eleições. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do pedido para manter a liminar concedida e proibir que a equipe de reportagem utilize máscara com menção ao sobrenome do candidato Édelo Ferrari. Primeiramente, cumpre ressaltar que a liberdade de informação e de imprensa são atributos do Estado democrático de direito. Corroborando com o posicionamento do representante do Ministério Público nesta esteira, registre-se que o programa jornalístico, nós aqui, temos o dever de levar ao cidadão informação sobre obras, serviços e demais fatos relacionados ao município, pelo próprio comando constitucional. Ou seja, nós temos o dever e somos obrigados a levar. Nós somos obrigados a levar essa informação para o telespectador. A crítica deve ser bem aceita por qualquer gestor e não pode ser cerceada pelo simples fato do chefe do executivo ser candidato. Deste modo, entendo não haver a prova inequivocada necessária a comprovar a irregularidade das reportagens, conforme alegado pelos representantes. Entendimento diverso poderia implicar em ofensa ao princípio constitucional da liberdade de manifestação do pensamento, assegurado pelo artigo 5 da Constituição Federal. Assim, restringir a liberdade de informação jornalística a priori não parece providência nada razoável, por se tratar do exercício de um direito com proteção constitucional. Ademais, verifica-se que a questão diz respeito a tema próprio do debate eleitoral e não é o processo judicial o espaço adequado para este tipo de diálogo com o eleitor.
Neste sentido, a resolução número 23.610 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que, artigo 38, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com menor interferência possível no debate democrático. Lei 9.504 de 1997, artigo 57, inciso 1. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdos divulgados na internet serão limitadas a hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoa que participam do processo eleitoral. Isso. Não há prova nos autos de violação à regra eleitoral ou ofensa a direitos do candidato Mauro Rui Reiser. Vou repetir, não há prova nos autos de violação à regra eleitoral ou ofensas a direitos do candidato Mauro Rui. A política requer dos candidatos maior transparência e menos sensibilidade, não sendo próprio trazer ao poder público judiciário questões políticas que são próprias do debate político, debate público. O judiciário não é e não será censor de debate e questionamentos próprios do processo político. Assim, não compete à Justiça Eleitoral fazer qualquer tipo de censura, devendo este exercer a autocontenção, cuja interferência no processo político eleitoral deve ser pautada pela exceção. Por sua vez, entendo por bem em manter o entendimento já fixado quanto da análise liminar da demanda, uma vez que ao realizar reportagens usando a máscara com referência à empresa da família do candidato ao cargo de prefeito, ainda que não ocorra emissão de opinião de forma direta, é possível que o telespectador receba como uma preferência pelo então candidato Edward Ferrari. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos somente para determinar a empresa que seu genitor, que detém o mesmo nome, e quanto aos demais pedidos, julgo improcedente, com resolução de mérito a teor do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, da representação eleitoral proposta pelo Partido Social Democrático, Mauro Rui Reiser, em face de TV Aliança Limitada. Publique-se, registre, intime-se, ciência ao Ministério Público, oportunamente arquive-se. Brasnorte, data da assinatura no sistema, Daiane Marelins Vaz, juíza eleitoral. Resumindo tudo, pegaram um monte de reportagem nossa, levaram para a juíza, alegando que eu estava exagerado, que eu reclamava demais, alegando que eu falava demais, que eu agredia eles verbalmente, que eu era ofensivo, que eu espumava a boca quando eu falava, e assim foi. Levaram um monte de coisa, áudios meus, pessoal, de rede social, que eu expliquei também para a juíza, enfim, um monte de coisa. Resumindo tudo, mais uma vez tentaram me censurar, e mais uma vez a justiça mostrou que vocês não estão acima da justiça. Eu sempre falo isso aqui e em todo lugar, existe a justiça. As reportagens da Rede TV são feitas todas baseadas na liberdade de imprensa. Ninguém aqui abusa de autoridade. Agora o que acontece é que eles não querem que nós criticamos eles. Eles querem só matéria bonitinha. Estão fazendo isso. Estão fazendo aquilo. Parabéns. Se falar que está errado o asfalto, se falar que está errado um monte de coisa que está errado, aí querem me censurar. Resumindo tudo, liberdade de imprensa. Estudem. Procurem saber da lei para não passarem vexame quanto a isso, né? E eu não falei nada mais do que estava escrito aqui, ó. Isso aqui é uma ordem, uma decisão da juíza. E os comentários, como eu disse, estou assegurado por lei. Posso fazer meus comentários aqui. Tenho a obrigação de fazer os meus comentários. Reitero, em nome da Rede TV, nosso compromisso de levar sempre a informação ao telespectador. Doa a quem doer. E sempre imparcial, como sempre fizemos. Em respeito a você, telespectador, que sempre acompanha o nosso trabalho.